Vamos então à lição de número 13. O mundo de Deus no mundo dos homens. Texto áureo. Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. A verdade prática. Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. E aqui esse refletir, irmãos, não é de pensar, é refletir no sentido de reflexo. Tá? Deve ser para o mundo um espelho daquilo que é o projeto, o plano de Deus. Então é disso que está falando o autor. Vamos à leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 1, versículos 21 ao 23, Gálatas 4, 3 ao 7. E ela dará à luz um filho, ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito na parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Gálatas capítulo 4, versículos 3 ao 7. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aí está, meus amados irmãos, então a leitura bíblica. Vamos à introdução, comentário de nossa lição. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. Lucas 17:21, o reino de Deus está entre vós. Nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Então, aí está a introdução desta lição, aonde nos apresenta, né, aquilo que vamos estudar de uma forma sucinta sobre este assunto, que é o reino de Deus no mundo. O reino de Deus, o reino do céu, aqui instalado no meio de nós. O próprio Senhor Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. E nós precisamos aprender e lembrar sempre que todo reino tem as suas regras, tem o seu sistema de governo, tem o seu sistema estabelecido com regimentos internos, também tem a sua Constituição, que fala muito daquilo que ela é, mas também do que ela quer ser, né? Daquilo que está sendo e daquilo que falta ainda para chegar à perfeição. E todo reino organizado, ele tem hierarquia.
ele funciona à base de hierarquia, porque a hierarquia vai estabelecer a lei e a ordem, vai tirar do mundo abstrato e colocar isso no mundo em que você possa tocar, sentir, viver, experimentar, saber se vale a pena, não vale a pena, é por aqui, não é por aqui, se a teoria na prática realmente funciona. Então, é de suma importância que todo reino, para ele subsistir, ele siga as suas próprias leis. Ele siga as suas... Porque não basta só criar leis, não basta só criar uma constituição, um regulamento para determinadas áreas de uma sociedade, de um país, de um mundo, de uma nação, de um reino, para que funcione, não basta existir as leis, elas têm que ser praticadas, elas têm que ser seguidas e elas têm que ser buscadas a exaustão, sempre apontando para a perfeição. Então, é de suma importância que nós entendamos que mesmo que estejamos no mundo, nós não somos do mundo. Nosso reino não é do mundo. Nós não pertencemos ao reino do príncipe deste mundo. Portanto, nossas leis não são as que quase todos seguem. Nossa forma de viver tem que retratar que nós não somos do mundo. Então, isso é de suma importância que alguém, ao nos ver, ao nos observar, ao ter mais aproximação com nossa vida, com mais conhecimento do nosso viver diário, estas pessoas estejam aptas a dizer: este aí não é daqui. Este aí não pertence para... Esse é um extraterrestre, esse é um ET. Né? Tem que ser... Nós temos que apontar... Isso é importante nós, na introdução da lição, sintetizarmos, mas também que possamos absolver na nossa mente de que o objetivo de cada cidadão do reino de Deus deve ser rejeitado ao ponto de desejarem expeli-lo do reino do mundo. Você tem que ser alguém que não se enquadra. Você não pode adaptar-se. Você não pode, como disse Paulo aos Romanos, não pode conformar, ou seja, entrar dentro já de um recipiente pronto, né, que é o mundo. Então, o mundo tem que te rejeitar, você não pode encaixar no mundo. Esse é o objetivo do cidadão do reino de Deus. E se você... porque, infelizmente, a gente que está há muitos anos no Evangelho tem observado tristemente que parece que até mesmo as lideranças evangélicas estão se esforçando para encaixar a igreja no mundo, para poder achar uma forma de colocar a igreja ajustada com o mundo, né? Tudo aquilo que os pais da igreja, nós não precisamos voltar lá na igreja primitiva, podemos voltar no princípio do século passado, tudo o que os pais da igreja pentecostal lutaram e batalharam para desencaixar a igreja do mundo, a nova geração do novo milênio está lutando de todas as formas para achar uma forma de criar um encaixe perfeito entre igreja e mundo. Nós temos que ter esse cuidado e corrermos atrás de não vender os nossos valores, não negociar, não... existe, eu transmito isso para minhas meninas, tenho uma menina de 16 anos, outra de 10, e eu falo muito isso para elas, os valores não são inegociáveis. Os princípios da vida que regem um cidadão do céu
não podem ser negociados, são imutáveis, são inegociáveis. Você nem mesmo debaixo de ameaça de morte, você não negocia, você não abre mão, porque os princípios do reino que vão te levar ao reino eterno. Se você abrir mão, você está fora, porque Deus não vai adaptar o reino dele para você. Não adianta você apresentar as teorias modernas, os teólogos modernos, liberais, que saem por aí pregando aos quatro ventos a nova descoberta, a nova revelação, a visão de que ninguém teve durante 2 milênios, eles têm agora. Né? Então, mas é porque não tinha a tecnologia que nós temos, não tinha a ciência que nós temos, não tinha as faculdades que... Os homens da Idade Média, os homens, eles podiam não ter o que nós temos à mão, mas aqueles homens gastavam a vida inteira em comunhão com Deus, orando, jejuando e estudando a Bíblia. Tem homens que estudaram a Bíblia há 60 anos, 40 anos, ininterruptamente, se encerravam para estudar. Então, não fecha. Pode não ter a tecnologia, pode não ter todo o acesso que nós temos, mas eles tinham intimidade com o dono do reino. E isso vale mais do que qualquer faculdade, qualquer conhecimento teórico. Então, é bom nós termos isso para a introdução da nossa lição. Vamos ao capítulo 1. O reino de Deus no mundo. A encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Mateus 1, 22, 21, 22, Isaías 7, 14. Esse evento se deu pela concepção de nosso Senhor, pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é Filho do Altíssimo. Lucas 1, 32, e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. Ou seja, nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco, Mateus 1,23. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, Gálatas 4,4. De modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Então, o projeto de implantação de um reino precisa sempre, para se implantar um reino, se enviar um representante do reino que será implantado. Não tem como você implantar um reino. Eu quero implantar um reino no Japão, mas eu estou aqui no Brasil há milhares de quilômetros. A única forma de eu implantar um reino no Japão é eu mandar um representante ou ir pessoalmente, levar a bandeira do meu reino. Eu tenho que chegar. É uma cultura diferente, é um mundo diferente, é tudo diferente do meu reino. E eu vou ter que chegar aí, conquistar essa terra e colocar a minha bandeira. Como vou conquistar? Bom, aí dependerá da força reacionária que tiver aí. Então, conforme a reação reativa, a força reativa que tiver no lugar onde eu quero implantar o reino, é o esforço que eu vou ter que implantar para que esse reino seja estabelecido. Então, o que acontece? Deus queria estabelecer um reino espiritual. Não é um reino físico, é um reino espiritual. E para que a luta era para expiar o pecado da humanidade. Nesse primeiro momento, nessa primeira fase do reino, o projeto era totalmente espiritual. Mas que então tinha que começar com as armas espirituais. Então começa com o quê? A concepção do representante do reino sendo através de uma autoridade do reino. Então, alguém com alta patente começa, por exemplo, a primeira coisa que acontece no estabelecimento de um reino é enviar mensageiros para espiar a terra, para ver se a terra vale a pena investir. Então, foi enviado. Quem foi enviado à terra? Foi enviado um anjo. Para que foi enviado um anjo? Para ver se a terra estava disponível. Ele que vai ter a conversa com Maria, ele que vai apresentar o projeto de implantação do reino.
Então, olha como Deus é organizado, olha como Deus é extraordinário. Ele ensina-nos como nós devemos atuar diante do reino dele, como deve ser o reino dele, como as coisas são fantásticas. Como é maravilhoso ter essa percepção de que Deus é organizado. Manda um anjo para investigar a terra, para ver, conversar, ter a percepção de que a terra estava disponível através de quem? Através daquilo que era a gene do reino. Aí vem quem? Uma alta patente, alguém que realmente tem poder e autoridade no reino para trazer o reino. É ele que vem até Maria, é o Espírito Santo que vem. Quem é que vai, se esse reino é um reino revolucionário, é um reino que vem para transformar e transtornar o que está ali, então precisa vir alguém que está lá em alto grau neste reino. Quem vem? O Filho. Quem é o Filho? Seria príncipe, mas ele já nasce rei. Ele já nasce rei. Agora começa, então, o projeto inicial. Para que eu possa ter um reino, eu preciso ter súditos. E como é que eu tenho súditos? Súditos eu conquisto, eu compro, como eu faço? Então, olha como Deus é extraordinário. Ele oferece o seu filho em sacrifício, e Jesus se oferece. Esse é o preço para adquirir seus súditos. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária esse reino. Esse reino começa todo ele planejado, projetado e metodicamente implantado, passo por passo. Quando o filho, representante legal do reino, vem e compra todos, Deus apresenta uma solução. Como ele fez lá com Adão e Eva no princípio, no Jardim do Éden, colocando eles dentro do jardim, mas colocando e dando a eles o livre-arbítrio, colocando neles a capacidade de fazer escolha. Deus faz a mesma coisa. Compra todo mundo de volta, porque a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus é perfeito, é único, uma vez só, e serve para resgatar toda a humanidade, todo. Mas o que Deus faz? Você quer entrar nesse reino? É o seguinte, a porta está aberta. Você quer esse reino? A porta está aberta. Mas só que da porta para dentro tem uma nova vida, uma nova história. Tem que mudar radicalmente o que está da porta para fora. Você quer entrar no reino? Você tem passe livre, você tem acesso, tem o selo que foi comprado, tem a marca de que pertence a este reino, mas você só será cidadão deste reino se da porta para dentro você se arrepender de tudo que você fez lá fora. E quando você entrar aqui dentro dessa porta para dentro, aqui as regras são rígidas e elas têm que ser seguidas ao pé da letra. Porque, infelizmente, a nossa geração, o que mais adora é tergiversar, dar voltas, inventar desculpas, historinhas para não cumprir com as regras do reino. Acham que estão dentro do reino, hein? Mas este reino não é uma anarquia. Este reino só permanece nele quem realmente se enquadra nos preceitos éticos morais deste reino. Então, não basta dizer que pertence, se não andar conforme. Vamos ao número 2. A mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Mateus 4:17. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, Mateus 3:2, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa abandono do pecado e a voltar-se para Deus. Lucas 24, 46, 47. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta, Atos 26, 20 e Efésios 4, 28. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Atos 3:19, Romanos 3:23 a 25, 2 Coríntios 7:10. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Mateus 24:14. Então, aqui, esse é o cerne do reino. Este é o cerne da chave de acesso ao reino. Então, não adianta nós ficarmos buscando subterfúgio, dando volta, inventando conversinha daqui e fazendo coisinha. Já está estabelecido a regra, quem implantou foi quem veio lá do reino e trouxe com ele, com a alta patente dele, com a autoridade maior, ele traz a regra número 1. Você quer entrar nesse reino? Arrependei-vos. Arrependei. Arrepender-se significa o quê? Significa mudança de mentalidade. Então não adianta, mas eu sempre fui assim. Não, você nasceu de novo, você é outra pessoa. Você tem que mudar a maneira de pensar. Se você não mudar a tua forma de ver as coisas e pensar as coisas, e agora ver com olhos espirituais, enxergar, né, é uma coisa extraordinária. Nós temos um livro sagrado, que é a Constituição, para mudar a nossa mentalidade. Este livro é o que muda a nossa mentalidade. Aí tem gente que quer pertencer ao reino, diz que se arrependeu de todos os pecados, mas nunca lê esse livro. Não tem conhecimento nenhum deste livro, não tem acesso à riqueza extraordinária que tem esse livro para oferecer. Como é que você vai mudar a tua mentalidade se você não substituir, não retirar toda a maneira, tudo que foi implantado na tua mente, no teu passado? É por isso que a Bíblia, Paulo, ele fala da graça educadora. Se revelou a nós, nos educando a viver uma nova maneira, de uma nova maneira de viver. Isso é mudando a mentalidade. Se não mudar a mentalidade, é arrependimento da boca para fora. Como é que eu me arrependo e estou fazendo tudo de novo? Outra coisa importante. Como é que eu vou provar que eu me arrependi sem abandonar as velhas práticas? Então, ou eu me arrependo, mudo de mentalidade e abandono literalmente a velha maneira de viver e cumpro o requisito de Paulo, escrito aos Coríntios 5:17, né? Como que eu cumpro o requisito de Paulo? Quando ele escreve aos Coríntios dizendo: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, isso aqui é de suma importância, nós temos em conta. Porque nós precisamos compreender, meus amados irmãos, que ou realmente mudamos de mentalidade e nós passamos a viver uma vida totalmente comprometida com o abandono do pecado. Isso aqui, essa nova atitude espiritual e moral, nos leva a viver uma vida nova.
uma nova maneira de viver, uma forma de conduzir-se como cidadão deste reino. Até aqui estamos indo bem, irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Lembrando que é uma aula, é uma escola, então nós podemos perguntar sem problema algum. Amém. Número 3. Os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, Mateus 5, 21, 22, a fuga da imoralidade sexual, Mateus 5, 27, 28, o casamento indissolúvel, Mateus 5, 31, 32, a honestidade no falar, Mateus 5, 33, 37, o não revidar as ofensas, Mateus 5, 38 a 44, a esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero, Mateus 6, 1, 5, 16. O não julgar os outros, Mateus 7, 1 e 2. O alerta sobre os dois caminhos, Mateus 7, 13 e 14. A advertência contra os falsos profetas, Mateus 7, 15 e 23. E a exortação para a prática desses valores, Mateus 7, 24 a 35. Nesse sentido, o sermão em Cristo, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo, Mateus 5, 48, e nos convida a priorizar o reino de Deus e sua justiça, Mateus 6, 33. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário, Efésios 5, 8. Como é que funciona? Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que é o que dedica, e realmente ele é o único dos evangelistas que aprofunda, que traz realmente, que traz, pelo que se dá para captar, praticamente ele consegue transmitir todo o Sermão do Monte. Esses 3 capítulos revelam o caráter do cidadão deste novo reino. Então, por exemplo, assim, como é que eu sei se eu pertenço a este reino ou não? Se eu sou deste reino ou não sou deste reino? É bem simples. Estude a fundo, mergulhe, sabe? Examine com profundeza estes 3 capítulos e responda a uma pergunta bem simples. Estou praticando o que nestes capítulos está escrito? Se sim, se não. O único que sabe é você. Teu pastor não sabe, ministério não sabe, convenção não sabe, marido não sabe, esposa não sabe, filho não sabe, pai não sabe. É você. Aqui está o segredo da eternidade. Porque o versículo 5, o capítulo 5, versículo 48, diz que tem que ser perfeito como o vosso Pai Celestial é. Então vamos lá. Jesus jamais ia pedir para nós fazermos, praticarmos alguma coisa impossível. Porque o impossível é de Deus. As impossibilidades humanas, Deus as transforma. Agora, o possível, Deus pede. Então, se a Bíblia exige perfeição, como ser perfeito com tantas imperfeições? Como é que eu posso ser perfeito com tantas imperfeições, irmão? Se a Bíblia diz que eu tenho que ser perfeito, então vamos lá. 3 regrinhas básicas para ser perfeito com tantas imperfeições. Regra número 1. Esqueça as coisas que para trás ficaram. Isso é Bíblia. É uma verdade revelada. Esqueça as coisas que para trás ficaram. Prossiga para o alvo da soberana vocação. Você tem que olhar para frente e apontar numa direção, alvo. E como que se faz isso? O escritor aos Hebreus ensina, olhando firmemente para Jesus.
o autor e consumador da sua fé. Isso é importante. Regra número 1, esqueça as coisas que para trás ficaram. Regra número 2, não te conforme com este século. Este mundo agora, este século, esse sistema governamental do mundo, não te conforme com ele. Não aceite, não ache normal. Não, é bem simples de saber se estão. Está mudo. Agora sim. O cidadão do céu, ele não está de acordo com este sistema mundano e secular. Regra número 3. Vamos lá. Número 1. Esqueça as coisas que para trás ficaram. Paulo escreve aos Filipenses. E como que a gente esquece as coisas que para trás ficaram? Olhando firmemente para o alvo. Número 2. Não te conforme com este século. Número 3. Mude de parâmetro. Sabe qual é o grave problema que há no meio cristão evangélico, onde o diabo mais tem êxito no meio dos cristãos? É porque nós temos como parâmetro espiritual o pastor, não sei, fulano de tal, o irmão, a irmã. Nós temos essa percepção de que, o fulano de tal, o intocável, o anjo, só falta ser o arcanjo, querubim ungido. E quantas decepções e tristezas. Então, nós temos que mudar de parâmetro. E como que a gente faz isso, pastor? Tendo o nosso Pai Celestial como exemplo em tudo. Então, você quer ser perfeito? Tenha o Papai do Céu como exemplo em tudo. Eu não estou dizendo com isso que eu não possa admirar o pastor Ícaro, né? Que eu não possa admirar figuras, vultos extraordinários, como o pastor Sebastião, que deixou marcas indeléveis no caráter, na vida de muitos. Um pastor que, por si só, é pastor 47 anos de uma igreja da magnitude de Cuiabá. Deve ser admirado, lembrado, amado, querido, honrado, respeitado. Deve ser homenageado o seu nome, deve ser lembrado o seu nome, se Cristo tardar por gerações. Não tem nada de errado. Mas parâmetro de perfeição não é o pastor Sebastião. Parâmetro de perfeição não é o pastor Ica. Parâmetro de perfeição não é o pastor fulano de tal. Parâmetro de perfeição é meu Pai Celestial. Aleluia, aleluia. Então, aqui está o segredo de viver em perfeição. Lembrando que a gente fez tanta coisa, né? Ontem, errada. Mas como é que a gente fez? Chorou, se humilhou, pediu perdão, se arrependeu. Então, esqueça. Te desata do passado, te desata de ontem. Deixa as coisas de ontem para ontem. Glória a Deus. Alvo. Tem que ter uma direção. Com isso, esses valores do reino aqui, irmãos, serão praticados na nossa vida diariamente. Não será difícil para uma pessoa irada, né? Porque a ira não é pecado. Senão a Bíblia não ia dizer irai-vos e não pequei. A ira em si não é pecado. O problema é você agir debaixo do controle da ira. Tudo que você fizer estando irado será pecado, será transtorno, será errado. Se você abrir a boca irado, você está errando. Mas como é que você vai controlar? Seguindo essa regrinha básica do cidadão do reino.
Então, você não pode esquecer dessas três atitudes de um cidadão do reino. A partir daí, né, uma pessoa, por exemplo, que é um descontrolado sexualmente, mal resolvido, né, ele vai ter condição de fugir da imoralidade sexual, porque ele tem um passado marcado por traumas, mal resolvido, mas agora ele esquece esse passado. Esse passado está cravado na cruz. Esse passado ele deixou aos pés de Cristo. Ele agora tem um alvo. O alvo é a sua soberana vocação de quê? De salvo, cidadão do céu. Baseado nisso, ele vai olhar para o seu autor e consumador da fé, o seu Pai Celestial, que é perfeito, e vai buscar nele a revelação de uma nova maneira de viver. Então você vai abandonar a imoralidade sexual, né? Esse negócio de casamento, qualquer coisa a gente separa, qualquer coisa cada um para o seu lado, a gente reparte as coisas, tu vai para lá e eu vou para cá, esquece isso. Nós casamos e só a morte vai nos separar. Nós temos um projeto de vida, morrer, um enterrar o outro. Não é um pegar uma mochilinha aí, um para um lado, outro para o outro. Não, nós temos um projeto, eu e você. Quem vai primeiro de nós? Bom, aí seja Deus a escolher, né? E que o outro seja fiel até mim. Não será difícil falar a verdade. Não será difícil ser honesto. Não será difícil guardar princípios como, por exemplo, não revidar ofensas, ajudar quem precisa. Uma coisa importantíssima para a vida saudável espiritual, oração e jejum. Crentaiada hoje não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para jejuar, tem o dia inteiro ocupado em tudo que é coisa, menos naquilo que é realmente do reino. E o jejum e a oração, meus irmãos, te mantém você dentro do reino. O jejum e a oração te mantêm dentro do projeto do reino. Então, não esqueçam que a falta de jejum e oração te tira do reino. O alerta sobre os dois caminhos, você vai entender, vai estar sempre vivo, patente na tua mente. Se eu não estou num caminho, eu estou no outro. Tem dois caminhos aqui, qual deles eu estou? Então, isso vai estar sempre patente na tua mente. Ou eu estou no caminho, eu estou no outro. Outra coisa, ter um coração sincero. Irmão, está gostando? Está gostando. Não está gostando? Não está gostando. Não seja falso. Como dizia os israelitas, eles tinham uma expressão em hebraico, eles tinham uma expressão assim, lev valev. Lev valev é coração e coração. Sabe o que eles queriam dizer? Que a pessoa era duas caras. A pessoa tinha dois comportamentos, duas formas de viver. Tá junto, abraça, beija. Tá longe, fala mal, murmura. Misericórdia, irmão. Isso não é coisa de cidadão do céu. Isso não é coisa de cidadão que pertence a esse reino. Então, que nem não haja na igreja aí, leva, leve. Leve é coração, vá é e. Então, leva, leve, coração e coração. Um coração para cada lugar. Quando os israelitas falavam de coração, eles falavam do centro do âmago, do ser, centro da vontade, da volição. Então, quando leva leve, essa pessoa tem dois ânimos, essa pessoa tem duas caras, essa pessoa tem dois comportamentos. Então, isso não há lugar para o cidadão desse reino. Isso é importantíssimo nós termos em conta. Tá? Tudo isso aqui, irmão, será fácil vencer se nós seguirmos aquela regrinha de 3. Os valores do reino, estamos de acordo? Perguntas, dúvidas?
Seguimos em frente. Capítulo Amém. 2. As bênçãos de uma vida no reino. Ponto 1. Remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então, aqui está a forma que nós éramos. Éramos, passado, verbo passado, éramos. Isso quer dizer que, antes do evangelho do reino, a percepção espiritual tanto de judeus quanto de gregos era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4, para remir a humanidade da escravidão do pecado, Gálatas 4:5a. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas, Gálatas 3:13, Colossenses 1:13. Assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. Gálatas 5:4, 5b. Então, a remissão dos pecados é a primeira bênção de uma vida nesse reino. Irmãos, escute uma coisa. É importante nós termos em conta, a Bíblia diz que o único pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, é importante nós termos essa revelação, essa visão. Se você está aqui hoje, nesta escola, é porque você teve a bênção da remissão dos teus pecados. O que é a remissão? A remoção. Foi retirado de sobre ti a carga. Foi tirado de sobre nós todo e qualquer peso do pecado. Peso da condenação. Peso da separação. A Bíblia diz em Isaías 59:2 que a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado e a iniquidade. Então, isso foi removido e nós temos livre acesso. Então, nós devemos viver, irmãos, como realmente é importante isso. Se outrora éramos escravos, miseráveis, hoje a nossa maneira de viver, irmãos, tem que ser como alguém que é perdoado. Nós não podemos viver depressivos, infelizes, cabisbaixos, envergonhados, humilhados. Nós temos que levantar a cabeça e entender, não soberbamente, arrogante, mas humildemente, levantar a cabeça e reconhecer diante de todos, eu estou perdoado. O Senhor não tomou em conta as minhas ignorâncias, os meus pecados, as minhas misérias. O Senhor me alcançou com a sua graça. Então, isso aqui é importante. Por quê, irmãos? Porque a partir do momento em que somos remidos de todo o pecado, vem a segunda bênção de uma vida no reino. A adoção e herdeiro de Cristo. Nesse ato complexo da salvação, está esse processo. No outro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Colossenses 1:21. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Romanos 8:29, Apocalipse 2:17. Como resultado de nossa adoção, agora, como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo, Gálatas 4:7. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão, Gálatas 3:29, e a vida eterna, Tito 3:7, Efésios 3:6.
Ao ser aceitos, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória, Efésios 1:6. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança, não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. Efésios 1:6, 12, 14. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Salmo 115, 1. João 13, 31, 32. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Efésios 3, 10 a 12. Então, isso aqui é importante. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, há um ato complexo naquele momento. Nós chegamos cheios de pecado. Paramos diante de Cristo, convencidos pelo Espírito Santo de que somos pecadores, somos levados a confessar nossos pecados. Ao confessar nossos pecados, a partir daquele momento nós somos justificados. O que é a justificação? O ato da justificação. A justificação é o ato de tornar alguém devedor sem dívida. Então, isso é perdão. Você foi justificado, eu fui justificado. Nós somos justificados por meio de Jesus. Só que ninguém pode ver a Deus sem santificação. Então, sendo, pois, justificado, agora nós somos também, no mesmo momento, instantaneamente santificados. Justo e santo. Santificado, nos tornando santo. Agora podemos ser aceitos no reino de Deus. Aí entra em ação a adoção. A adoção só se dá por meio de um novo nascimento. Então, esse é o ato complexo da salvação. Justificação, santificação, novo nascimento e adoção. Todo esse ato te transformou você no cidadão desse reino. E você não pode sair desse reino. E para você não ser expulso desse reino, você tem que andar conforme as regras, conforme as leis. E as leis estão exprimidas categoricamente em Mateus 5, 6 e 7. Quer permanecer nesse reino? Estude e coloque em prática no teu viver diário. Mateus 5, 6 e 7. Até aqui tudo ok, irmãos? Amém? Amém. Vamos em frente, então. Os males de uma vida no mundo. A escravidão do pecado. Estamos certos aí na lição, irmãos? Porque eu estou aqui em outro... Eu fiz um slide aqui, essa sequência? Certo? Sim. Amém. Certo. A escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8, 34. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. 2 de Pedro 2,19. Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. João 8, 43. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. João 9, 41. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiças, glutonarias, álcool, nicotina e demais vícios. Romanos 13, 13. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de uma urgente libertação. João 8, 36. Então, essa escravidão, você reconhece que você está subjugado, submetido por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem te convence. Me convenceu, te convenceu e a gente está aqui. Infelizmente, os milhões e milhões que estão lá fora, por que eles estão lá fora? Porque eles não se deixaram convencer de que são escravos do pecado. Eles acham que nós é que somos escravos da religião, do sistema, não sei o quê, não sei o quê. Mas nós somos livres. Fomos tornados livres. Os males de uma vida no mundo. Número 1, a escravidão do pecado. Número 2, filhos da ira e condenação eterna.
As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira, Efésios 2:3. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não degenerado, Gálatas 6:5. As inclinações carnais, a impureza, a avareza e a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5:3-6. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. João 3:18b. Quem não entrega sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. João 3:18c. Assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada por Cristo. Lucas 7:30, Atos 7:51. Assim sendo, somos exortados. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:3. Então, aqui, irmãos, é importante nós pararmos para refletir da seguinte maneira. Existem duas formas de incredulidade. A primeira, e o autor da lição chama de clímax da rebeldia, existem duas formas de ser incrédulo. A número 1 é estando cego lá no mundo, pelo pecado, pela miséria do mundo, fechada. E aí nós precisamos daquilo que Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús. Nós precisamos ser tocados pelo Senhor. Lucas 24:45 diz que Jesus tocou nos discípulos. Às vezes só falar não resolvia. Tocou. Quando ele tocou, abriu-se o entendimento deles. Então, sendo tocado, nós reconhecemos o nosso estado de miséria. Abertos os nossos olhos, vemos como estamos. Então, a partir daí, nós podemos reconhecer nossos pecados. E a fé, segundo disse Judas, na sua epístola, versículo 3, foi Deus quem nos deu. A fé que uma vez nos foi dada. Para que esta fé ela foi nos dada? Pedro, se não estou equivocado, capítulo 1, versículo 11. Então, vamos olhar aqui para não confundir. Pedro diz que é o fim da nossa fé, o projeto, ou seja, a fé tem um objetivo. Por que Deus, Judas diz que Deus nos deu a fé? E por que Deus nos deu a fé? Deus nos deu a fé. Eu sei que o versículo é o 11, o capítulo que pode ser outro. Deixa eu ver. É 1:9. Amados, eu vos rogo, amigos, capítulo 3, versículo... Acho que é 2 de Pedro. 2 de Pedro. O fim da vossa fé é a salvação da alma. Isso aí. Perfeito. Isso aí mesmo, né? É 1:9. 1 e 9. 1:9. 1 de Pedro 1:9. Vamos lá, então. Recebendo o conhecimento a respeito do fim da vossa fé, que é a salvação de vossas almas. Então, por que a gente recebe a fé? A fé a gente recebe para salvar nossa alma. Glória a Deus. Então, a partir daí, é que vai embora a incredulidade. Porque se tem incredulidade, não tem fé. Se tem fé, não tem incredulidade. A partir daí, desaparece a incredulidade. Mas existe uma segunda forma de incredulidade, que é você te acostumar dentro da igreja. Peca, não confessa, vive uma vida não cumprindo as regras do reino, é um intrometido no reino, né? Como é que diz, um penetra no reino, né? Tá aí, né? Mas não segue as regras do reino, tá a qualquer momento para ser extirpado, expulso do reino. Qual é que é o caminho? É o caminho da incredulidade, porque o pecado gera a morte. E a morte gera essa miséria chamada incredulidade.
Aí está dentro da igreja, não crê em nada. Está dentro da igreja, mas é só fazendo número, porque crer realmente não crê. Se cresce, tinha a vida transformada. Então, isso é importante nós termos em conta. Nós devemos perseverar até o fim com a fé que nos foi dada. É o hino que nós devemos cantar, né? Pela fé que uma vez me foi dada. Conclusão. Os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, Lucas 17, 20. Isto é, não será terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império do mal. Aí está, meus irmãos, então, o que a igreja está aqui fazendo? Qual é a missão? Anunciar o reino de Deus neste mundo dominado pelo mal. Então, o que acontece? Os crentes muitos estão confundindo, irmãos. Vou voltar à introdução da lição para encerrar. Qual é a nossa missão, irmãos? Mostrar para o mundo que o reino de Deus não é nem perto, mas nem sombra do que esse mundo é. Irmãos, nós somos totalmente o oposto. Então, isso é de suma importância, que enquanto não houver na nossa mentalidade, eu tenho que ser um extraterrestre. As pessoas precisam me ver com algo estranho nesse mundo. As pessoas precisam saber que eu não sou deste mundo. É necessário que eu e você entendamos para que pertençamos realmente a este reino, não estejamos enganados, perdendo nosso tempo, de que este reino, ele não é daqui. Portanto, as leis e regras não são daqui. E este reino, você não está se preparando, você não vai ser testemunho de Jeová. Se você quer riqueza e quer construir um reino para ti aqui, vai ser testemunho de Jeová. Nós estamos aqui, irmãos, preparados, sendo aperfeiçoados diariamente para quê? Para o reino de Deus. Aleluia. O reino eterno. Amém, pastor Rico? Obrigado. Aleluia. Deus abençoe.